tudo bem com você? Pois é, hoje dia 4 de dezembro, o ano tá indo embora, né, meu querido Bruno Gentili? Tá indo sim, meu ídolo. Ano que é bom, passa rápido, né? Algumas discussões aí, alguns debates bons nessa reta final do Campeonato Brasileiro, muita coisa pra gente falar, mas já de olho na próxima temporada que tem tudo pra ser melhor ainda, né? É verdade. Vamos falar bastante sobre esse jogo do Vasco da Gama contra o Bragantino. Vamos até projetar também os outros times aí, essa situação, né? Que loucura. E você vai participar conosco, vai opinar e vai mandar aquela energia boa. E além de dar o joinha, vai lá na Palavra Todas, habilite para receber todas as nossas notificações e espalhar para todo mundo também. Vamos bater um papo então, meu ídolo? Vamos sim, sempre um prazer. Assiste aí, dá o joinha, que é pro YouTube entender que o vídeo é bom, espalhar bastante o conteúdo. E a gente vai firme aí, tamo junto. A galera gosta dele, vocês gostam dele, ele tem uma opinião boa, hein? Eu gosto da opinião dele. Roda a vinheta! Legal, minha gente, deixa eu trazer aqui, eu gosto muito de trazer o Bruno Gentili, né, que é da Super Rádio Tupi, um garoto de muito futuro e que tem uma opinião muito legal. Chega mais pra cá pra você ficar pertinho de mim aqui. Pra você ficar bonito no vídeo, você já é bonitão. Tudo bem, meu ídolo? Tudo certinho, meu ídolo. Um abraço pra você, a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez aqui no seu canal, sempre um prazer. Vamos falar muito do que a gente gosta, né, futebol. E torcer para que os times cariocas terminem... Alguns não vão terminar bem, né, mas dizer que para todos, pelo menos, não fiquem no prejuízo. A gente pode colocar assim nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Vamos começar pelo Vasco da Gama, porque já tem a arbitragem, o Wilton Sampaio, com o Bruno Rafael Pires e o Leone Rocha, todos de Goiás, e FIFA. O VAR é o Rodolfo Toschi Marques, também FIFA, lá do Paraná. E o quarto árbitro, olha que interessante, é o Paulo César Zanovelli, FIFA de Minas Gerais. Geralmente se coloca um árbitro da federação local para ser o quarto árbitro, né? Porque se acontecer alguma eventualidade com o árbitro de campo, assume o quarto árbitro. Dessa vez não, a CBF está colocando também um árbitro FIFA, caso precise, porque é um jogo chamado jogo pesado, não é isso? Com certeza, ídolo. É aquele jogo que pode-se dizer assim, que muita gente se fala, né? Vida ou morte. Mais óbvio que pro lado do Vasco do que pro Bragantino. O Bragantino já está garantido na questão da Libertadores. Dificilmente vai conseguir uma vaga na fase de grupo, então deve ficar na pré. Então tem uma vida mais tranquila, a gente pode colocar assim. No caso do Vasco, é a verdadeira final do ano. É o jogo... salvar o ano, né? É salvar o ano. É o jogo mais importante do Vasco nessa temporada. É onde, como muita gente fala, né, a hora da onça beber água. Então, o Vasco não pode perder esse jogo de maneira nenhuma. É bem verdade que o Vasco depende apenas de si, então uma vitória já se livra do rebaixamento independente de qualquer outro resultado. E se perder, vai ter que torcer para o Bahia não pontuar contra o Atlético Mineiro. Então, o Bahia teria que perder também. O Vasco perdendo, o Bahia tem que perder. Mas nunca é bom dar sopa pro azar, né, meu ídolo? Então, o importante é o Vasco fazer o resultado dentro de casa. Mais uma vez, todos os ingressos esgotados. Isso já era esperado, claro. São Januário sempre lota, torcida sempre apoia. E o Vasco pode ter 2 desfalques, né? A gente vai comentar sobre isso. E, assim, eu acho que o Vasco tem totais condições de vencer. Só que não vem jogando bem nos últimos jogos, né? Então isso pesa contra. Mas eu acho que com a animosidade da torcida, com o estímulo que a torcida de São Januário provoca no time, eu acho que o Vasco pode se salvar sim. Só faço uma ressalva para finalizar o meu comentário sobre isso. A torcida do Vasco tem que tomar muito cuidado para não transformar uma atmosfera positiva em negativa, porque esse time do Vasco já é muito pressionado ao longo do ano. Pode falar. Não, é isso. O jogo é da dignidade, Isso. mais do torcedor do que pro time. Foi um ano que começou muito errado. O Vasco nunca gastou tanto na vida dele em investimentos, mas contratou errado inicialmente. Atende esse telefone aí, senão vai ficar buzinando aí. Então, é o seguinte, o Vasco precisa fechar o ano, repito, com dignidade. E o que ele precisa ter? Além da confiança para disputar esta partida, o Vasco vai precisar ter tranquilidade, que ele não teve contra o Corinthians. Se tivesse vencido aquele jogo do Corinthians, uma hora dessa, o nosso vídeo estaria
tentando abordar a Copa Sul-Americana, Vasco já fora da possibilidade de queda. Então, foi um ano vergonhoso para o Vasco? Foi sim, lógico que foi. E graças ao Ramon Dias e as contratações dos jogadores mais cascudos e a volta de São Januário, que o Vasco conseguiu subir no Campeonato Brasileiro, né? E olha só, o Bragantino entra como franco atirador. E vou concordar plenamente com o Gentili. Não podemos contar com o ovo dentro da galinha. O que é contar com esse ovo na galinha? É o jogo do Galo. Ah, mas o Paulinho, cria do Vasco, vai... Galinha, né? Literalmente. O Paulinho e o Hulk vão arrebentar o Bahia. Tá, maravilha, que isso aconteça. Parabéns pro Galo. O Galo tá brigando pelo título aí. Tem até que golear o Bahia e torcer para que o Cruzeiro também vença bem o Palmeiras aí para fazer contas no saldo. Mas o Vasco tem que fazer a parte dele, gente. E é isso. Esse é o lema, tanto do Vasco quanto da parte do Bahia, que a gente E do próprio Santos. E do próprio Santos, os times que estão disputando aquelas duas vagas e um deles, infelizmente, vai acabar sendo rebaixado. E você falava da pressão. Esse é o fator que mais contribui para os times que hoje lutam contra o rebaixamento. Porque a questão do título, você citou Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Flamengo até então, eles não estão pressionados para ganhar o Campeonato Brasileiro. Se ganhar, ganhou, vão comemorar e tudo mais, mas no caso do rebaixamento, é uma pressão muito acima do normal. E ainda mais se tratando de Vasco, que já convive com esse tipo de problema há muitos anos. Então, era o que a gente falava aqui agora há pouco no vídeo, sobre essa questão da pressão em São Januário, a atmosfera. A torcida do Vasco ela é muito importante? Ela ganha jogos para o Vasco, ganha várias partidas que o Vasco não jogou bem ao longo dos últimos anos, mas que a torcida do Vasco ajudou o time a conquistar os 3 pontos. Mas ela tem que tomar muito cuidado, você torcedor que nos assiste sabe do que eu estou falando, de não transformar um ambiente que é para empurrar o time em um ambiente de maior pressão ainda para o time que é da casa. Como diz o Gerson, tem que ir de chuteira, trava alta e meião e caneleira para ser o 12º jogador. É isso, literalmente ser aquela força extra dentro de campo. E você bem disse, o Bragantino é um time que joga sem nenhum tipo de responsabilidade. Zero pressão. E é um time que bota a correria nos jogos, né? É um time muito bom. É um time bom, leve. Um técnico excelente. Que é o Pedro Caixinha, português. A gente sabe que a Red Bull, que é a SAF do Bragantino, tem por estilo contratar jogadores jovens, então vai ter muita correria no jogo, isso sem sombra de dúvida. Então, assim, é preciso que o Vasco tenha muito cuidado, porque é um jogo traiçoeiro. Mas, como eu falei, eu acho que o Vasco tem totais condições, a ver se o Medel realmente vai ter condição de jogar. Acho muito difícil. Eu acho que ele pode até ir para o sacrifício, sabia? Por ser o último jogo. Se depender dele... Ele vai. Vai. Então, mas tem que ver se o departamento libera, né? Departamento médico, de fisiologia. E o Prachete, que já vinha sendo banco, não joga por questões contratuais. Está emprestado pelo Bragantino, não pode jogar. Então, no mais, o Vasco vai ter aquilo que ele tem de melhor. No máximo, não vai ter o Medel. E aí, Você escalaria o Payet? Olha, como é um jogo de muita correria, eu acho que no primeiro tempo eu iria com quem já está indo. Marlon Gomes ou até mesmo o Rossi. Não é uma opção ruim. O Rossi também é veloz, então ele pode ajudar nessa recomposição. Mas o Payet para o segundo tempo, sem sombra de dúvida. Ele dá um toque de qualidade que o Vasco não tem. Na verdade, quem tem, mas que está embaixo é o Paulinho. Então, ele ajudaria o Paulinho nessa criação, nessa técnica maior, né? no refino, né? Das jogadas, da criação. E eu acho ele muito importante. O Payet não pode ficar fora desse jogo, nem que seja só entrando no segundo tempo. Mas tem que entrar. É um jogo traiçoeiro, mas é um jogo que o Vasco tem condições sim de ganhar, até porque o Bragantino não vem bem. Vem perdendo os últimos jogos. Então, acho que o Vasco tem que tomar cuidado, mas tem totais condições de vencer. A minha observação é o Vasco só depender dele, não depender de mais ninguém, a não ser que de última hora dê tudo errado. O Wilton apitou aquele jogo do ano passado, eu estava lá, Ituano e Vasco, que o Vasco consegue aquele gol no início da partida e depois só consegue segurar a equipe do Ituano e subir para a Série A do Brasileirão. O Léo Jardim, cara, vai completar
38 jogos no Brasileirão. Ele jogou, se ele jogar na quarta-feira, tudo indica que vai jogar, jogará todas as partidas. Olha que coisa interessante. Isso é importante, né, Ídolo? Porque... E tem um detalhe que já está 15, 16 ou mais rodadas Quem? pendurado, o Léo Jardim. Léo Jardim. Então, o Léo Jardim, ele foi uma grata surpresa, né, para o Vasco esse ano. E a gente até pode dizer que no início da temporada ele sofreu uma grande pressão. Muita. Porque o Ivan, que é o reserva do Léo Jardim, ele já foi goleiro de seleção brasileira. Bem lembrado. Foi convocado. Era um goleiro que se destacou muito bem na Ponte Preta, teve aquele empréstimo no Corinthians, acabou não tendo espaço, até porque o Cássio é um monstro no gol. E o Léo Jardim superou essa fase, ao lado também do Piton, é bom a gente lembrar, como os únicos que não perderam a posição no Vasco desde o início do ano. Perfeito. O resto, todo mundo chegou a rodar, chegou a participar desse rodízio. Gente que até a gente não esperava que fosse mal, como por exemplo o Pedro Raul foi no início do ano. Então, o Léo Jardim, ele tem uma importantíssima colaboração. Isso que eu ia falar até suporte, mas colaboração é até melhor. Nessa campanha do Vasco, e se o Vasco não está numa situação muito pior hoje em dia, é por causa dele. A gente lembra até o jogo contra o América Mineiro, os dois jogos, na verdade, tanto em Minas como aqui no Rio. Ele agarrou muito, fez várias defesas importantes, e isso é um dado muito legal para ele, porque valoriza ele, o próprio jogador, aumenta a confiança e mostra que o Vasco acertou nessa contratação. Que era um goleiro que estava esquecido lá no Lille, né, Onísio? Estava lá no futebol francês. Era um dos dois. Então, isso, Lille. Acho que era o Lille, isso. Então isso mostra que o departamento do Vasco, que você bem citou, não fez uma boa janela no início do ano, pelo menos acertou em algumas dessas contratações em janeiro. Uma delas foi a do Léo Jardim, que é muito importante desse time do Vasco. Bem colocado por você. O Ramon Dias, 11 jogos como mandante, ele teve 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Eu não sou muito chegado nesse negócio desses números, não, porque eu aprendi com o Gerson Canhotinha de Ouro, que quando você fala em escrita com ele, ele fala assim, Wellington, o Bruno Gentili, o jogador, e o Der fala isso também, está preocupado com o próximo jogo, ele não está olhando o jogo para trás, não. É isso, e tem aquilo que você falou de escrita, tabu, foi feito para ser quebrado, né? Como as pessoas dizem no meio do futebol. Então, assim, eu acho que cada jogo tem a sua particularidade. Óbvio que o Ramon Dias, nas últimas partidas, você disse no fator casa, mas também de uma forma geral, no cômputo geral, o Vasco caiu de rendimento, isso é inegável. Mas isso faz parte. Mas foram jogos muito emocionais. Isso, e também pegou muitos adversários complicados. O Corinthians, apesar de ser um time que não veio bem esse ano, é um time de camisa. O Grêmio lutando pelo G4, brigando pelo título até rodadas atrás. E agora tem o Bragantino. Já ultrapassou o Botafogo. Já ultrapassou o próprio Botafogo, que, enfim, do que dizer do Botafogo, que fez um segundo turno muito ruim. Ao contrário daquele primeiro turno excelente. O melhor da história, inclusive, na era dos pontos corridos do brasileiro. Então eu acho que a torcida do Vasco não pode se apegar a isso. Cada jogo tem um jogo, cada jogo tem a sua estratégia. O time do Bragantino é diferente do time do Grêmio, que é diferente do time do Corinthians. Então a estratégia que o Ramon Dias tem que montar, ela vai ser para essa partida e nada mais entra em campo. Nada que já passou entra em campo. A não ser, claro, aquilo que a gente citava da pressão. Se você me permite, Wellington, eu ainda faria uma ressalva em relação ao time. Eu acho que o Ramon Dias está insistindo demais em colocar 3 zagueiros, sendo que não está funcionando muito. A própria entrada do Robson, ele não vem correspondendo tanto. Então, por exemplo, se o Medel... Para quarta-feira ele não vai com 3 zagueiros. Essa é a minha esperança. Eu acredito que o Vasco rende melhor quando vai na linha normal de 4, 2 laterais, 2 zagueiros. Se o Medel não puder jogar, não tiver as condições, como a gente falou aqui no vídeo, que vá o Léo, que é bom. Sim. Veio atuando como titular até 2 meses atrás. Maicon e Léo. Então, assim, eu acho que tem que ser Maicon e Léo. As laterais já não vão mudar, o Puma ganhou a vaga do Paulo Henrique de novo. E tem que ser aquilo, feijão com arroz. Sem inventar, sem linha de 3. Vai com aquela linha tradicional de 4-3-3, aquele esquema de sempre que o Vasco jogava antes, que aquilo estava funcionando, né? É que eu gosto de dizer, com a cruz de Cristo no coração de cada jogador do Vasco, porque... O coração na ponta da chuteira, aí é Nelson Rodrigues. Muito bem, eu quero a sua opinião, o que você está esperando? Né? A gente fez aqui um levantamento, um comentário dentro daquilo que vai precisar o Vasco para quarta-feira. E depois de quarta-feira, permanecendo na Série A, aí o Vasco vai ter prazo para
refazer bom pedaço desse time para uma temporada do ano que vem, pelo amor de Deus, para não matar mais o torcedor do coração. Vai ter tempo, né, Ídolo? Que é justamente o que esses times... E dinheiro. De dinheiro, né? Já que é uma SAF, a 777 vem investindo como tem que investir, isso faz parte. Eu acho que o Vasco investiu muito bem esse último aporte, né, melhor dizendo. A última janela. Isso, né? A última janela de transferências foi muito boa. O Paulo Brax, ali junto com a diretoria e o departamento de futebol, conseguiram recorrigir uma rota que parecia perdida no início do ano. Porque é bom a gente frisar, as contratações do início do ano do Vasco, elas não foram péssimas, mas não eram o suficiente para a competitividade de uma Série A. Se apostou muito na meninada. Isso. E em nomes bons, Pedro Raul, que não rendeu, é verdade, mas era um bom nome, vice-artilheiro do campeonato passado, pelo Goiás, é bom isso a gente destacar isso. Qualquer outro time da Série A iria exatamente. O próprio Léo, que veio do São Paulo, Léo Jardim, que a gente falou agora. Eram bons nomes? Eram, mas não o suficiente para montar um coletivo bom a nível de Série A, ainda mais uma Série A competitiva. Então o Vasco vai ter tempo, dinheiro, como você disse, para se reestruturar, mas para isso precisa se manter na Série A e a gente espera que isso aconteça. É isso aí. Quero a sua opinião. Comenta aí. Gostou do nosso papo aqui? Então, dá joinha. Se não deu joinha ainda, se habilita também. Sempre que a gente botar um vídeo novo no ar, você vai receber uma notificação. Vão te avisar, tem vídeo novo no canal do Wellington Campos para você curtir. Meu ídolo, como sempre, é ótimo botar você aqui. Mais uma vez, meu ídolo, muito obrigado. Todos que nos assistiram, espero que vocês tenham gostado e compartilha aí esse vídeo pra gente bombar nas redes. Tamo junto, meu ídolo. Maravilha, maravilha, maravilha. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Bruno Gentili e o Wellington Campos. Fala Vascaíno, fala Vascaína, seja muito bem-vindo aqui no canal do Eterno Vasco Oficial, onde todos os dias tem notícia pra você aqui, tá? De forma exclusiva, de primeira mão, bastidores, finanças e muito mais, tudo sobre o Vasco da Gama, o Cruz Maltino, o Eterno Vasco Oficial, tá? Se você ainda é novo aqui, não perde tempo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso ajuda bastante, ative as notificações para que você não perca nenhuma notícia do Vasco. Então, pessoal, o que foi falado hoje, realmente será um jogo de vida ou morte, Vasco versus Bragantino, será um jogo de vida ou morte. Vasco diminuiu bastante as suas chances de rebaixamento quanto ao Bahia, né, que tomou ali de uma virada de 3-2 do América. Aquele gol ali que o Bahia abriu o placar, confesso que aquilo ali deixou nosso coração de uma forma desesperadora, porque o Vasco já tinha um gol, já tinha sofrido um gol do Grêmio, e acompanhando ali o jogo do Vasco contra o Grêmio e ao mesmo tempo a bolinha tocando na tela, nossa, aquilo ali deixou meu coração acelerado. Mas quando o América empatou o jogo, já ficou um pouco mais tranquilo, né, secando ali com o secador ligado. Falei com a minha esposa aqui, liga o secador, vamos secar, vamos torcer. O América vai lá, vira o jogo, aí ficamos aqui na torcida pro Bahia não meter mais nenhum gol. O Bahia teve chances claras, é óbvio, até inacreditáveis, mas graças a Deus tudo conspirou a favor do Vasco e o Bahia tomou mais um gol. Depois o Bahia fez mais um gol e isso ficou desesperador, mas acabou o placar de 3-2 e foi um baita jogo também. Realmente será um jogo de vida ou morte. O Vasco contra o Bragantino, o Vasco precisa muito pontuar, né? E tem a chance também até de ultrapassar o Santos, caso o Vasco venha ganhar, para se manter na Série A. Essa é a maior prioridade do Vasco, não tem o que discutir. A maior prioridade do Vasco é se manter na Série A para que haja reformulações, investimentos e que o time venha realmente se estruturar para uma próxima temporada muito melhor, né? Graças a Deus tudo está correndo bem, só depende do Vasco, Acredito que será um baita jogo. O Bragantino não é um time ruim, está muito bem estruturado e eles vão vir para cima, mas o Vasco precisa muito mais, então psicologicamente estaremos com muito mais firmeza, muito mais garra e vamos para cima do Bragantino. Tamo junto, pessoal, ficamos por aqui. Se inscreve aí no canal, novamente afirmando aqui, deixa o seu like, isso ajuda bastante, e compartilhe o vídeo também, tá? Ative a notificação, todo dia tem notícia aqui. Tamo junto, valeu, é nóis, forte abraço.